Graça e paz, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Irmãos e irmãs, nós precisamos criar hábito de ler as Escrituras. Porque como o brasileiro em si fala que o brasileiro não gosta de ler, então nós somos obrigados, a acreditar no ouvir. E nem sempre as pessoas são honestas com aquilo que diz a respeito da palavra de Deus. Muitas das vezes a Bíblia vai nos advertir que ai daquele que acrescentar ou tirar um tio dessas escrituras. Ai daquele. Mas Deus também já sabe que o homem é falho. E muitas das vezes eu leio um texto e coloco o meu contexto, o meu ponto de vista como ser humano. E aí o que acontece? Como nós não lemos o manual, a advertência hoje para mim, primeiro para mim, depois para vocês, leia o Evangelho. Não acredite em tudo que estão te falando, ou até mesmo naquilo que eu estou te falando. Eu tento aqui de maneiras eficazes, sem precisar levar uma palavra nua e crua, o mais rústico possível. Sendo assim, forçando em um bom sentido te levar a ler as Escrituras, a consultar o manual, a despertar em nós, em você, assim como despertou em mim, a leitura pelo manual do fabricante, que é a palavra de Deus. Então, porque senão você passa a desacreditar, senão eu passo a desacreditar, porque eu sou falho. Então, o que acontece? Estou aqui pregando para você nessa manhã, mas a partir do momento que eu, como ser humano, falho, automaticamente, porque eu falho como ser humano, automaticamente você se afastam de Deus. Porque vocês, através do que eu falo, o perfeito vive em nós, o perfeito vive em mim. Mas eu não sou perfeito. Meu Pai é perfeito em todas as coisas. Mas eu sou falho. Eu sou um pecador, eu vou pecar. E aí daquele que acha que não vai pecar, ele já pecou. É nas nossas ações cotidianas, é nos nossos falar, nos nossos pensar, no nosso agir diante de situações que nós pecamos diante de Deus. Então, o que eu quero dizer nessa manhã para você, seja firme, seja categórico em estudar a Bíblia. Não estudar a Bíblia com um monte de livros, com um monte de ideias teológicas de pessoas, de seres humanos falhos. Olha como Deus é. Deus pega Paulo, que antes um perseguidor, um matador, um assassino do povo de Deus, e transforma ele em um pregador do seu evangelho. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Paulo sai da sua localidade, vai para outras localidades levar a palavra de Deus. Deus tira você da sua terra e te leva para outro lugar, para em outro lugar tu ser ali, ter crédito, ter reconhecimento, e após isso você volta para a sua cidade e continua. Prega o evangelho, porque agora as pessoas sabem quem são você, que teve uma mudança. Mas o importante é não parar. Paulo diz que precisamos crer no evangelho para sermos salvos por ele. O que significa crer no evangelho? Isso não significa apenas que acreditarmos que Jesus existiu, morreu e ressuscitou. Até o diabo crê em fatos sobre Jesus. Isso é inevitável. Mas isso não salva. Portanto, é necessário mais do que apenas acreditar em fatos.
Então, se é mais do que isso, aí Tiago 2:19 diz assim, ó, tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios o crê e o teme. Se nós acreditamos que Deus é tão poderoso, algo em nós tem que acontecer. Então eu tenho que pregar sobre o amor, sobre a salvação. Porque se Deus deu seu único filho para morrer por mim e por você, para que os nossos pecados fossem apagados, então nós somos salvos pelo amor de Cristo, pela misericórdia e a bondade de Cristo. Mas também tem que haver arrependimento. Tem pessoas que ela não se arrepende. Tem pessoas que ela não sabe pedir perdão. Ela não sabe perdoar. E aí, se não há arrependimento, como que vai se cumprir os propósitos de Deus, de quem morreu na cruz? E diz, olha, arrependei-vos. Então tudo está na questão do arrependimento, do crer e do fazer a vontade de Deus. Nós só falamos superficialmente, eu creio em Deus. Mas o que é crer em Deus? É abrir mão da tua vida e viver uma vida que Cristo viveu. Pregando o amor, amando. É difícil, mas tem que tentar, tem que fazer. Porque senão, Senhor, Senhor, apartai-vos de mim, pois eu vos não conheço perante o meu Pai. E essa palavra é uma palavra dura para Deus também falar isso conosco. Para nosso Pai que nos ama, ter que praticar justiça sobre a minha vida e sobre a tua vida. E ter que dizer isso no grande dia. Apartai-vos de mim, afasta-te de mim. Pois eu não te conheço como filho, eu não te conheço perante o meu Pai, pois tu não praticou o perdão, tu não praticou o amor, tu não praticou a minha justiça. Então, por isso que fica hoje o alerta para todos nós. Vamos examinar as Escrituras, vamos ler, começa lendo um minutinho, pronto. Ó, o fim dos sermãos do monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estava as multidões maravilhadas da sua doutrina. Pronto, está bom. Mas que essa leiturazinha te leve a pensar. Que palavras maravilhosas foram essas que Jesus falou? Que as pessoas estavam maravilhosamente, todo mundo em êxtase. Se não te leva a isso, se não te desperta curiosidade na palavra de Deus, que Deus é esse? Então, não tem mais o que eu possa te falar. Porque se for para me falar em línguas, para te trazer a tua atenção e ser leviano para aqui, eu e Deus, eu não vou fazer. Se for para me pregar e até o ar eu perder, eu não vou fazer para te agradar. Porque eu preciso ser salvo. E para mim ser salvo, eu preciso falar do amor de Deus. Eu preciso falar do carinho que Deus tem por ti e por mim. Então eu não preciso gritar. Que Deus te abençoe nessa manhã e que você medite, leia a Bíblia. Não espere que eu faça isso por você, eu estou fazendo por mim e não por você. Eu estou lendo aqui para mim e não para você. Pois a salvação é individual. Se esse vídeo serve para você, que você pegue e vai ler a Bíblia. Vai ler as Escrituras. As pessoas, ela vai na igreja o ano inteiro, mas ela está ali porque ela não quer ler a palavra de Deus, ela quer ouvir, porque a preguiça tem afastado ela da presença de Deus. Ela quer ficar naquilo que as pessoas falam. Ai, você não se ira, não, que Deus não perdoa. Deus me perdoa, eu sou ser humano e eu me iro sim. Eu peco sim, porque às vezes não sai da minha boca aquilo que agrada a Deus.
Mas eu tenho que me arrepender. Eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que ter em mim, Deus me perdoa, que acabei falando algo de fulano, falei algo de ciclano que eu não queria. Me perdoa, meu Pai. E me ensina com a tua sã doutrina a como não fazer mais isso. E se as pessoas à tua volta não cooperar, afaste daquele lugar, saia desse lugar, saia da roda dos escarnecedores, porque tem pessoas que são escarnecedoras. Ela não quer nada mais do que atrito e escarnecer daquilo que tu crê e daquilo que tu prega. Então, o arrependimento verdadeiro eleva as pessoas a outro nível. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que a graça de Deus te guarde, te cubra. E que Deus entre hoje na tua casa, na tua família. Resgata todos aqueles que tu tem colocado em oração nas mãos de Deus. Para o grande exército poderoso do Senhor na terra. Porque nós somos soldados de Cristo. Que Deus te abençoe.